Bem, eu sou a filha do meio, né, de 3 irmãos. Eu morava com meus pais no interior e nós tínhamos muitas dificuldades para ir para a escola, tanto os meus irmãos e ainda mais eu. Eu lembro que o meu pai não deixava eu estudar e me mandava para a roça para trabalhar com ele. Ele falava que o trabalho pesado, na verdade, iria me ensinar a ser macho. Para ele aquilo ali talvez faria com que eu me tornasse macho, assim como ele dizia. Então eu quase não ia para a escola, ia mais para a roça com ele, para trabalhar. É, desse jeito, todos os dias a mesma coisa. Acordo, abro o salão às 10 horas da manhã, atendo as clientes até 5 horas. Deu 5 horas, já começo a me programar para ir para a igreja, que eu amo estar na igreja. E vou para a igreja quando termino o culto, em torno de 10 horas, 10h10, 10h05. Volto para casa, vou arrumar o salão, que eu moro aqui mesmo. E esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia. E no domingo vou na casa da minha mãe, dos meus irmãos, passear ou na casa de um amigo. As pessoas me perguntam muito como que eu descobri que eu era transexual ou travesti. E eu respondo que é como realmente aconteceu, que foi na infância, foi desde que eu me descobri como gente, eu já sabia que eu não era um menino. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. E era muito claro para mim na infância que eu era uma menina, que eu gostava de me vestir, de me comportar como as minhas irmãs. Era muito difícil, às vezes, que eu ia para a escola. Porque eles juntavam aquela fila de meninos, aí ficava todos os meninos, a fila com todas as meninas. E na hora que formava a fila, os meninos ficavam empurrando, vai pra lá, você é menininha. Ao mesmo tempo, as meninas não me aceitavam. Então, o que eles faziam para tentar amenizar isso? Quando ia formar a fila, eles me colocavam entre a fila dos meninos e das meninas. Eu ficava ali no meio, só eu. Então tinha aquele monte de menino, aquele monte de menina, e entre eles, só eu. 20 anos que eu frequento a igreja. E agora eu fiquei firme na igreja. Tem 6 anos, que é a nova aliança, essa que eu me encontro. O fato de eu sendo uma transexual para eles foi inédito e não aceitou, como diversas vezes já me discriminou, já teve preconceito comigo por eu estar na igreja, estar em vigília e participar. Para ele não suporta. Ele gostaria que eu cortasse meu cabelo, usasse a calça de homem, me trajasse como homem e andasse como um homem. Só que eu estaria sendo hipócrita. Que mudança seria essa? Seria uma mentira. Quando eu olhava no espelho, eu via que aquela imagem não era minha, né? Eu sabia que aquele menino que eu via no espelho não era eu. E quando veio essa parte da adolescência e vi que eu gostava dos meninos e que os meninos não conseguiam me ver como uma menina, era muito frustrante. Eu queria que eles me percebessem, que foi no momento que também eu comecei a me travestir ali na questão da adolescência. Mesmo não tendo uma aparência tão feminina, muitas pessoas me percebiam como menina. Isso me deixava muito feliz, porque eu pensava, bom, pelo menos alguém está me vendo dessa forma. Eu resolvi, aos 14 anos, estudar à noite. E uma forma que eu achava de conseguir ser quem eu era em alguns espaços e poder estudar era pegar as roupas femininas, os vestuários femininos e o que eu fazia? Eu ia e colocava na bolsa
E no meio do caminho eu parava e entrava no mato que tinha e trocava de roupa. Às vezes eu tinha que esperar que vinha alguém atrás, então eu tinha que enrolar para esperar um pouquinho para a pessoa passar, para depois eu entrar correndo no mato, colocar a roupa e ir para a escola. Tive meu dia normal, trabalhando, atendi as clientes. Terminei cliente, corri, tomei meu banho, fui para a igreja. E nesse dia eu cheguei um pouquinho mais tarde na igreja, era em torno de 8h10. E o culto já tinha começado e já estava na parte do louvor. E eu sentindo, como todo ser humano pode sentir, se estiver na presença de Deus, eu senti a presença de Deus naquele momento ali me visitando. E creio eu porque eu gosto muito de jejuar, gosto muito de orar de madrugada, gosto muito de conversar sobre Deus, ouvir os louvores. E eu senti verdadeiramente que Deus estava me visitando. E eu comecei a chorar de alegria. E quando eu me dei conta, eu não conseguia parar. Eu comecei a fazer amigas, eu comecei a descobrir que tinham outras pessoas iguais a mim. Aí eu saía escondido, às vezes à noite, e ia num ponto de prostituição que tinha perto da minha casa, para conversar com as meninas. E eu falava que eu estava vivendo, assim, uma dificuldade muito grande dentro de casa, que eu não podia estar lá e viver como uma menina como elas faziam lá na rua. Então eu fui começando a entender sobre hormônio, elas foram começando a me dar dica, comecei aí a ganhar umas roupas e tal, aí eu saía de casa de menino, me montava, né? Na época eu tinha que me montava e ia pra rua. E naquele momento, o interessante era que eu podia ser eu. E foi assim, né? Eu não podia viver como uma mulher já naquele momento, então eu saí de casa. E como eu já conhecia as meninas da rua, assim, e elas disseram, não, você pode, gente, pode vir pra cá onde a gente mora. E tinha uma cafetina que eu conheci, e aí ela falou, não, você pode vir morar aqui, mesmo eu sendo menor de idade. Foi assim durante muito tempo, até quando eu cheguei na escola uma vez e o diretor da escola me chamou e falou comigo que eu não podia mais entrar na escola com roupa feminina. E quando ele falou isso, foi a outra vez da qual eu desanimei de estudar, porque eu não podia ser quem eu era ali. O pastor, ele não teve sabedoria. Para ter discernimento é necessário ele saber o que é de Deus e o que é do mal. E o pastor foi e mandou a igreja se pôr de pé, aí desceu do púlpito, veio me repreender, e eles não aceitam por causa do preconceito contra homossexual, transexual, não importa quem quer que seja. Recebeu o Espírito Santo, ninguém tem que impedir, porque é Deus que derrama sobre qualquer pessoa. E ele naquele instante, ele não conseguiu, chamou os obreiros, começou a me repreender, mandando o diabo sair. Como eu não tinha um corpo ainda, assim, um corpo de mulher como aquelas meninas tinham, com silicone, com peito grande, com quadril, que era meu sonho, é claro. Mas aí eu comecei a ficar lá na casa dela, trabalhando, assim, ajudando a arrumar, essas coisas assim. Aí elas começaram a achar que eu tinha que ir pra rua também, né? Como elas, porque se eu queria ser, assim, bonita, eu tinha que tomar hormônio, eu tinha que colocar silicone, e isso custava muito dinheiro, eu não tinha dinheiro. Então, eu comecei a entender, né, como é que tinha que ser, eu não tinha muita experiência. Eu comecei a sair com clientes que me batiam, que saíam, queriam fazer programa, mas não queriam usar preservativo, não queriam usar camisinha.
E naquele instante ele me agarrou pelo braço, os obreiros, e me puxou. Quando me puxou, naquela agressividade, eu caí de joelho no chão e deu luxação no joelho. Eles não tiveram paciência e me puxaram pelo braço, arranhou minha perna, meu pé, meu tornozelo torceu. Quando chegou um cara, ele era até bonito, e me chamou para fazer o programa. Eu entrei no carro dele, aí a gente foi. Ele falou que não tinha muito dinheiro, mas como ele era bonito, eu fui. Aí ele me levou no local onde não tinha nada, assim, era um mato. E eu lembrei que eu já tinha passado numa situação ruim. Eu comecei a sentir uma coisa estranha, sabe? Aí ele falou também que não queria fazer com camisinha. E óbvio que eu briguei com ele. Falei que não, você vai fazer com camisinha. E ele falou que não. E aí ele começou a me segurar, querendo me imobilizar, assim, querendo que fazer a força mesmo. E eu tentava me soltar, mas não deu certo. Ele era mais alto, mais forte do que eu. Então ele conseguiu me imobilizar, baixar o meu short, e quando eu vi, tinha mais 2 pessoas ali. O sangue caiu na igreja, manchou a igreja de sangue, porque também sujou, porque relou meu pé no chão. Eles saíram me arrastando do púlpito até a descida. Lá embaixo me jogaram na rua e tem uma rampa. E nisso que me puxaram com agressividade, me machucou desse jeito. Eu pensei nesse momento, eles vão... O que esses caras vão fazer comigo? Um segurou assim a minha cabeça e eles tiraram a minha roupa, começaram a me bater. Aí, todos os 3 abusaram de mim. Lógico que eles me xingavam, eles me chutavam. Eu senti uma coisa assim nas costas, eles enfiaram uma faca em mim. E não parou. Eles continuaram, e aí veio a segunda, e a terceira, e de repente eu não sabia mais, eu dormi e não vi mais o que estava acontecendo. Eu vejo a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, imutável. A Bíblia não muda. Ela não muda, ela se renova para todo ser humano. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo. Não havia justo, então não havia pastores justos. Ninguém foi justo. A minha família achou o meu corpo 3 dias depois. Eles trocaram a minha roupa e fizeram o meu velório. As minhas amigas da rua chegaram lá e perguntaram se era o velório da Ágata. E eles disseram que não, que era o velório do Roberto. E aí eu pergunto, quem vai chorar no velório da travesti?